Voleibol de base e a importância da análise técnico-tática contínua para a aplicação de treinos direcionados direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal Professor Roberto de Oliveira. Fevereiro de 2026. Você já se perguntou por que alguns atletas de voleibol evoluem exponencialmente enquanto outros permanecem estagnados, mesmo dedicando horas idênticas de treinamento? A resposta está em uma abordagem que poucos clubes e escolinhas dominam: a análise técnico-tática contínua como norte para treinos verdadeiramente direcionados. No cenário competitivo atual, onde a diferença entre a vitória e a derrota é medida em detalhes milimétricos, a formação de atletas de base não pode mais se contentar com metodologias genéricas ou intuitivas. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, revelando como a coleta sistemática de dados sobre desempenho técnico e comportamento tático transforma o processo de treinamento em uma ciência precisa, adaptável e altamente eficiente. Para gestores de clubes, coordenadores técnicos e diretores de departamentos esportivos, compreender essa lógica representa não apenas vantagem competitiva, mas sobrevivência no mercado. A implementação de análises táticas estruturadas reduz em até 40% o tempo de resposta às necessidades individuais dos atletas, otimiza recursos financeiros e, principalmente, acelera a formação de jogadores capazes de transitar entre categorias com naturalidade técnica. Convido você a explorar neste artigo as evidências científicas que sustentam uma revolução silenciosa no voleibol de base, descobrindo como transformar potencial bruto em performance consistente através da inteligência tática aplicada aos treinos. Resumo: o presente artigo investiga a relevância da análise técnico-tática contínua no contexto do voleibol de base, examinando como essa prática metodológica influencia diretamente a eficácia dos treinamentos direcionados e o desenvolvimento de atletas em formação. A pesquisa fundamenta-se na premissa de que a observação sistemática e a coleta de dados sobre o desempenho técnico e as decisões táticas constituem ferramentas indispensáveis para a individualização do processo de treinamento, permitindo intervenções pedagógicas mais precisas e contextualizadas. O estudo adota a abordagem qualitativa de natureza exploratória, fundamentada em revisão bibliográfica abrangente de literatura especializada em voleibol, pedagogia do esporte, análise de desempenho e metodologia do treinamento esportivo. A investigação percorre as bases teóricas que sustentam a análise tática no esporte, as especificidades do voleibol enquanto modalidade complexa e dinâmica, as particularidades do processo de formação em categorias de base e as metodologias disponíveis para coleta e interpretação de dados técnicos e táticos. Os resultados indicam que a análise contínua possibilita a identificação precoce de padrões de comportamento, facilita a correção de erros técnicos antes que se cristalizem como hábitos, permite o ajuste das cargas de treinamento conforme as necessidades individuais e coletivas, além de desenvolver a inteligência tática dos jovens atletas de forma progressiva e significativa. Conclui-se que a integração da análise técnico-tática ao cotidiano dos treinamentos de voleibol de base constitui diferencial qualitativo essencial para a formação de jogadores completos, capazes de compreender e executar as demandas táticas da modalidade com autonomia e criatividade, sugerindo-se a institucionalização dessa prática nas estruturas de formação esportiva como política pedagógica prioritária. Palavras-chave: voleibol de base, análise técnico-tática, treinamento direcionado, formação de atletas, pedagogia do esporte, desempenho esportivo. Introdução. O voleibol brasileiro consolidou-se ao longo das últimas décadas como referência mundial em termos de resultados esportivos e metodologias de treinamento, conquistando títulos expressivos em todas as categorias e modalidades da prática, desde o indoor até as variantes de praia e sentado. Essa hegemonia, construída sobre bases técnicas sólidas e uma tradição de inovação pedagógica, encontra-se atualmente desafiada pela necessidade de renovação constante de seus processos formativos, especialmente no que tange à formação de atletas de base capazes de responderem às crescentes demandas do jogo moderno.
A velocidade crescente das ações, a complexidade tática dos sistemas ofensivos e defensivos, bem como a especialização precoce de funções, exigem dos profissionais envolvidos na iniciação esportiva ferramentas cada vez mais sofisticadas para acompanhar, interpretar e desenvolver o potencial dos jovens praticantes. Nesse contexto, emerge com particular relevância a discussão sobre a análise técnico-tática como componente estruturante do processo de treinamento no voleibol de base. Diferentemente da abordagem tradicional, que frequentemente prioriza a repetição mecânica de gestos técnicos e a memorização de esquemas táticos sem a devida compreensão situacional, a análise contínua do desempenho propõe uma visão integrada e dinâmica do desenvolvimento do atleta. Essa perspectiva fundamenta-se na premissa de que o conhecimento sobre o próprio jogo, construído através da observação sistemática e da reflexão sobre a prática, constitui elemento central para a formação da inteligência tática e para a aquisição de habilidades verdadeiramente funcionais. O problema de pesquisa que orienta este estudo pode ser formulado da seguinte maneira: de que forma a análise técnico-tática contínua pode contribuir para a efetividade dos treinos direcionados no voleibol de base, promovendo o desenvolvimento integral dos atletas em formação? A partir dessa interrogação central, estabelecem-se os objetivos que norteiam a investigação. O objetivo geral consiste em analisar a importância da análise técnico-tática contínua para a aplicação de treinos direcionados no voleibol de base. Como objetivos específicos, delineiam-se: identificar as fundamentações teóricas que sustentam a análise tática no esporte coletivo, caracterizar as especificidades do voleibol que demandam abordagem analítica diferenciada, examinar as particularidades do processo de formação em categorias de base, investigar as metodologias disponíveis para análise técnico-tática na modalidade, e discutir as implicações práticas da integração dessa análise ao planejamento e execução dos treinamentos. A justificativa para o desenvolvimento deste estudo reside na constatação de que, apesar do reconhecimento crescente da importância da análise de desempenho no esporte de alto rendimento, ainda persistem lacunas significativas quanto à sua sistematização e aplicação consistente nos níveis de formação. Muitos treinadores de base, embora possuam formação técnica específica em voleibol, não dispõem de instrumentais metodológicos adequados para observar, registrar e interpretar os dados técnicos e táticos de seus atletas de forma que possam traduzi-los em intervenções pedagógicas efetivas. Essa deficiência metodológica resulta em treinamentos frequentemente padronizados, que desconsideram as necessidades individuais e as especificidades do grupo, comprometendo a qualidade do processo formativo e, consequentemente, o potencial de desenvolvimento dos jovens atletas. Do ponto de vista teóricos, o estudo busca contribuir para o avanço do conhecimento especializado em pedagogia do esporte e metodologia do treinamento, articulando conceitos provenientes da análise de desempenho, da teoria dos jogos esportivos e da psicologia do esporte aplicados ao contexto específico do voleibol de base. Na esfera prática, pretende-se oferecer subsídios para treinadores, preparadores físicos e gestores esportivos interessados em aprimorar seus processos de trabalho, tornando-os mais eficientes, individualizados e alinhados com as melhores práticas contemporâneas de formação esportiva. A relevância social do tema decorre do papel formativo do esporte na infância e adolescência, período crítico para o desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas e socioafetivas, sendo fundamental que as metodologias empregadas maximizem o potencial educativo da prática esportiva organizada. Desenvolvimento. A compreensão da análise técnico-tática no esporte requer inicialmente o estabelecimento de seus fundamentos conceituais e epistemológicos, situando-a no campo mais amplo da ciência do esporte e, especificamente, da análise de desempenho. A análise de desempenho, conforme definida por Hughes e Franks, 2004, consiste em um processo sistemático de observação e avaliação do comportamento dos atletas durante a prática esportiva, visando a obtenção de informações objetivas que possam subsidiar a tomada de decisões no processo de treinamento. Essa definição abrangente engloba tanto as dimensões técnicas, relacionadas à execução dos gestos motores específicos da modalidade, quanto as dimensões táticas,
concernentes às decisões tomadas em situação de jogo e às interações entre os jogadores e entre estes e o ambiente competitivo. A distinção entre análise técnica e análise tática, embora heurística, não deve ser compreendida como separação absoluta, uma vez que no esporte de alto nível a técnica e a tática encontram-se indissociavelmente integradas. Como bem observado por Greheny, Godbout e Boutier, 1997, a técnica no esporte coletivo não existe em si mesma, mas sempre em função de uma finalidade tática, sendo a eficácia do gesto técnico condicionada pela adequação da decisão que o antecede e pelo contexto situacional em que é executado. Essa perspectiva interacionista contrapõe-se às abordagens tradicionais que privilegiavam o treinamento técnico descontextualizado, priorizando a repetição de movimentos em situações predeterminadas e controladas, sem a variabilidade e a incerteza características do jogo real. No campo específico do voleibol, a complexidade tática é particularmente acentuada devido à natureza sequencial e intermitente do jogo, a divisão especializada das funções e a necessidade de coordenação precisa entre os 6 jogadores em quadra. Diferentemente de outros esportes coletivos onde a posse de bola é disputada continuamente, o voleibol apresenta a estrutura de rally, do inglês, disputa por ponto, onde cada equipe tem direito a no máximo 3 toques para devolver a bola ao campo adversário, sendo que o mesmo jogador não pode tocá-la consecutivamente. Essa regra fundamental gera uma lógica de jogo única, na qual a organização do ataque depende necessariamente da qualidade da recepção ou defesa, estabelecendo relações de contingência entre as diferentes fases do jogo que devem ser compreendidas e exploradas pedagogicamente. A análise tática no voleibol tradicionalmente divide-se em análise de sistema de jogo, análise de situação específica e análise de desempenho individual. A análise de sistema de jogo examina as estruturas coletivas adotadas pelas equipes, tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo, identificando padrões de organização, distribuição espacial dos jogadores e estratégias de leitura do jogo adversário. A análise de situação específica foca em momentos particulares do jogo que apresentam características distintivas, como o saque, o bloqueio, a defesa ou o ataque em diferentes contextos de passe. Finalmente, a análise de desempenho individual concentra-se nas ações específicas de cada atleta, avaliando indicadores técnicos e táticos que permitam caracterizar seu perfil de jogo e identificar aspectos a serem desenvolvidos. A metodologia da análise técnico-tática no voleibol evoluiu significativamente nas últimas décadas, acompanhando o desenvolvimento tecnológico e o aprimoramento dos instrumentais científicos disponíveis. Inicialmente baseada exclusivamente na observação direta e no registro manual através de sistemas de notação, a análise contemporânea incorpora recursos de vídeo, softwares especializados de análise de imagem, sistemas de tracking, do inglês, rastreamento, de jogadores e bola, além de ferramentas estatísticas sofisticadas para tratamento dos dados. Essa evolução metodológica ampliou exponencialmente a capacidade de coleta e processamento de informações, permitindo análises mais precisas, abrangentes e imediatas. No entanto, a aplicação dessas metodologias no contexto do voleibol de base apresenta especificidades que demandam adaptações e reflexões críticas. A formação esportiva, conforme concebida pela pedagogia do esporte contemporânea, não deve ser reduzida à preparação imediata para a competição, mas compreendida como processo educativo de longo prazo voltado para o desenvolvimento integral do atleta. Essa perspectiva, defendida por autores como Dao Liu, 2010, e Galahu e Osmun, 2013, enfatiza que as categorias de base constituem período privilegiado para a aquisição de habilidades motrizes fundamentais, a formação da personalidade esportiva e o desenvolvimento da capacidade de tomar decisões autônomas em situação de jogo. Nesse sentido, a análise técnico-tática no voleibol de base assume funções diferenciadas daquelas desempenhadas no alto rendimento. Se no esporte profissional a análise prioriza a obtenção de vantagem competitiva imediata, otimizando o desempenho de atletas já formados, na formação o foco deve recair sobre o processo de aprendizagem em si, utilizando os dados analíticos como instrumento de mediação pedagógica.
O objetivo não é apenas descrever o que o atleta faz, mas compreender como ele pensa o jogo, identificando representações táticas incompletas ou equivocadas que possam ser trabalhadas através de intervenções educativas específicas. A literatura especializada destaca que o desenvolvimento da inteligência tática no voleibol segue trajetória progressiva, passando por estágios qualitativamente distintos ao longo da infância e adolescência. Inicialmente, os jovens jogadores apresentam compreensão limitada das relações entre os diferentes elementos do jogo, concentrando-se predominantemente na execução técnica individual e na ação imediata, sem considerar as implicações táticas de suas decisões. Com a maturação motora, cognitiva e experiencial, desenvolvem-se gradualmente capacidades de antecipação, leitura de situações e compreensão dos princípios táticos coletivos, culminando na capacidade de adaptação criativa às demandas variáveis do jogo competitivo. A análise técnico-tática contínua contribui decisivamente para esse processo de desenvolvimento ao fornecer feedback, do inglês, retroalimentação, objetivo e sistemático sobre o desempenho, permitindo que o atleta construa representações mentais mais precisas do jogo e de sua própria atuação. Conforme demonstrado por estudos recentes na área de psicologia do esporte, o conhecimento de resultados e o conhecimento de desempenho, quando fornecidos de maneira adequada, potencializam a aprendizagem motora e a aquisição de habilidades táticas. No voleibol, onde a velocidade das ações frequentemente impossibilita a percepção consciente de todos os elementos relevantes durante o jogo, o recurso ao vídeo e aos dados analíticos torna-se ferramenta pedagógica indispensável. A aplicação prática da análise técnico-tática nos treinamentos de voleibol de base pode operar em diferentes níveis e momentos. No planejamento macro, os dados acumulados ao longo de temporadas ou ciclos de formação permitem identificar tendências de desenvolvimento do grupo, avaliar a eficácia das metodologias empregadas e orientar decisões sobre a progressão dos conteúdos de treinamento. No planejamento micro, referente às sessões diárias de treino, a análise possibilita a individualização das cargas e a adaptação dos exercícios às necessidades específicas detectadas. Durante a execução dos treinamentos, a análise em tempo real, quando viável, ou a análise entre séries de exercícios, permite ajustes imediatos na conduta pedagógica, correção de erros antes que se consolidem e reconhecimento de padrões positivos a serem reforçados. Essa flexibilidade e responsividade do treinador às demandas emergentes constituem marca de qualidade do processo formativo, distinguindo a abordagem analítica da mera repetição de planilhas padronizadas. No pós-treino e na preparação para competições, a análise detalhada de vídeos, estatísticas e registros sistemáticos oferece subsídios para o feedback individual e coletivo, a preparação de estratégias específicas e o estabelecimento de metas de desenvolvimento. É nesse momento que a análise técnico-tática demonstra seu potencial formativo mais pleno, ao articular a reflexão sobre a prática com a projeção de novos objetivos de aprendizagem. A implementação efetiva da análise técnico-tática contínua no voleibol de base, contudo, enfrenta obstáculos significativos que merecem consideração. A formação dos profissionais envolvidos constitui primeiro desafio, uma vez que muitos treinadores não receberam em sua formação inicial competências específicas para a coleta, interpretação e utilização pedagógica de dados analíticos. A disponibilidade de recursos tecnológicos representa segundo obstáculo, considerando que nem todas as instituições de formação dispõem de equipamentos adequados de filmagem, softwares de análise e infraestrutura para processamento de dados. Adicionalmente, a cultura do voleibol brasileiro, tradicionalmente centrada na experiência prática e na transmissão oral de conhecimentos, pode resistir à introdução de metodologias mais sistemáticas e documentadas. A superação dessas barreiras exige investimentos em formação continuada de profissionais, democratização do acesso às tecnologias de análise e esforços de sensibilização sobre os benefícios pedagógicos da abordagem analítica. Dentre as metodologias específicas de análise técnico-tática aplicáveis ao voleibol de base, destacam-se os sistemas de observação categorial,
que classificam as ações do jogo em categorias pré-definidas permitindo quantificação e comparação, as análises sequenciais, que examinam as cadeias de ações e as transições entre as diferentes fases do jogo, e as análises de desempenho contextualizadas, que consideram as condições específicas em que as ações ocorrem para interpretar seu significado tático. A escolha da metodologia mais adequada depende dos objetivos específicos do treinamento, da idade e nível de desenvolvimento dos atletas e dos recursos disponíveis. A análise da técnica individual no voleibol concentra-se nos gestos fundamentais da modalidade: saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio e defesa. Para cada um desses elementos, definem-se critérios de eficácia que transcendem a mera observação do resultado imediato. No saque, por exemplo, a análise deve considerar não apenas o acerto ou erro, mas a zona de queda da bola, a trajetória, a velocidade, o efeito aplicado e a relação com o posicionamento dos recebedores adversários. Na recepção, avalia-se a qualidade do passe não apenas pela sua precisão, mas pela adequação à organização do ataque pretendida, pela leitura do saque adversário e pela posição de partida. O levantamento, frequentemente considerado o gesto técnico mais complexo do voleibol, demanda análise que contemple a altura, a velocidade, a localização espacial em relação à rede, a distribuição entre os atacantes e a ocultação das intenções frente ao bloqueio adversário. O ataque requer avaliação da aproximação, do impulso, do gesto de braço, do ponto de contato com a bola, da direção e força do golpe, além da capacidade de leitura do bloqueio e da defesa adversária. O bloqueio e a defesa, por sua vez, envolvem componentes técnicos específicos que devem ser analisados em conjunto com as decisões posicionais e de timing, do inglês, momento exato de execução. A análise tática no voleibol abrange os sistemas de ataque e defesa, as formações de recepção de saque, as estratégias de saque e as transições ofensivo-defensivas e defensivo-ofensivas. O sistema de ataque, que define como os jogadores se organizam para realizar o terceiro toque de forma ofensiva, apresenta variações significativas quanto ao número de levantadores em quadra, as posições de ataque disponíveis e as combinações entre elas. A análise deve identificar se os jovens atletas compreendem as lógicas de organização do sistema, se conseguem executar as diferentes opções de ataque e se demonstram capacidade de adaptação às variações impostas pela defesa adversária. O sistema defensivo, responsável pela organização do bloqueio e da defesa de campo, exige análise da capacidade de leitura do ataque adversário, da comunicação entre os jogadores, da cobertura dos espaços e da execução técnica individual dentro da estrutura coletiva. As transições, momentos de mudança entre ataque e defesa, constituem fases críticas do jogo frequentemente negligenciadas no treinamento de base, mas que a análise sistemática pode identificar como pontos de vulnerabilidade a serem trabalhados. A relação entre análise técnico-tática e treinamento direcionado estabelece-se na capacidade do primeiro de informar e orientar o segundo. Treinamento direcionado compreende-se aqui como aquele que possui objetivos claros, fundamentados nas necessidades reais dos atletas e do grupo, e que utiliza metodologias específicas para atingir esses objetivos. A ausência de análise sistemática frequentemente resulta em treinamentos genéricos, onde todos os atletas executam os mesmos exercícios na mesma intensidade, independentemente de seus perfis individuais, deficiências específicas ou potencialidades a serem desenvolvidas. A individualização do treinamento, princípio pedagógico amplamente reconhecido na literatura esportiva, encontra na análise técnico-tática seu instrumento operacional fundamental. Ao identificar que determinado atleta apresenta dificuldades específicas na leitura do bloqueio durante o ataque, por exemplo, o treinador pode direcionar exercícios que trabalhem especificamente essa capacidade, em vez de manter o atleta em treinamento genérico de ataque. Da mesma forma, ao detectar padrões táticos coletivos inadequados, como dificuldade de transição defensiva após bloqueio, o treinador pode estruturar situações de treino que simulem especificamente essa demanda. A periodização do treinamento no voleibol de base também se beneficia da análise técnico-tática contínua.
A divisão do processo formativo em macrociclos, mesociclos e microciclos ganha em precisão quando fundamentada em dados objetivos sobre o estado de desenvolvimento dos atletas. A análise permite identificar momentos de estagnação ou regressão, sinalizando a necessidade de alterações na periodização, assim como reconhece períodos de adaptação positiva, indicando que as demandas podem ser incrementadas. A avaliação da carga de treinamento, elemento crítico na formação de atletas jovens em crescimento, pode ser significativamente aprimorada pela análise técnico-tática. A observação da qualidade da execução técnica ao longo da sessão fornece indicadores de fadiga central e periférica que complementam os dados fisiológicos tradicionais. A deterioração da precisão técnica ou da velocidade de processamento tático pode sinalizar sobrecarga antes que se manifeste em lesões ou estados de overtraining, do inglês, treinamento excessivo. A integração da análise técnico-tática com outras dimensões do processo de formação, como a preparação física e a preparação psicológica, amplia seu potencial formativo. A correlação entre indicadores técnicos e capacidades físicas específicas permite direcionar o trabalho condicional para as demandas reais do jogo. A identificação de padrões de erro relacionados a fatores atencionais ou emocionais possibilita a integração com a preparação psicológica, construindo a abordagem multidimensional do desenvolvimento do atleta. A utilização de tecnologias digitais na análise técnico-tática do voleibol de base expande as possibilidades metodológicas, embora deva ser implementada com critérios pedagógicos claros. Softwares de análise de vídeo permitem a marcação precisa de eventos, a geração de estatísticas automáticas, a comparação entre atletas e a visualização de padrões táticos através de diagramas e mapas de calor. Aplicativos móveis facilitam a coleta de dados em tempo real durante os treinamentos, enquanto plataformas de gestão esportiva permitem o armazenamento e acompanhamento longitudinal do desenvolvimento dos atletas. No entanto, a tecnologia deve ser compreendida como meio e não como fim em si mesma. O valor pedagógico da análise reside não na sofisticação dos equipamentos utilizados, mas na qualidade da interpretação dos dados e na capacidade de traduzi-los em intervenções formativas efetivas. Treinadores de base podem implementar sistemas de análise eficientes mesmo com recursos limitados, desde que possuam clareza conceitual sobre o que observar e como utilizar as informações coletadas. A formação da consciência tática nos jovens voleibolistas constitui um dos objetivos centrais da análise técnico-tática aplicada à base. Consciência tática refere-se à capacidade do atleta de perceber e compreender os elementos relevantes da situação de jogo, projetar possíveis desenvolvimentos da ação e tomar decisões adequadas às demandas da situação. Essa capacidade, que diferencia atletas meramente técnicos de jogadores verdadeiramente inteligentes, desenvolve-se progressivamente através da experiência no jogo mediada pela reflexão sobre a prática. A análise técnico-tática fornece os instrumentos para estruturar essa reflexão, transformando experiências caóticas em aprendizagens organizadas. Ao revisar com os atletas vídeos de suas atuações, discutir as decisões tomadas, comparar diferentes opções táticas e estabelecer conexões entre situações semelhantes, o treinador desenvolve a capacidade de generalização e transferência que caracteriza o conhecimento tático verdadeiro. Esse processo de explicitação e verbalização do conhecimento tático é particularmente importante na formação de base, quando os jovens ainda estão construindo suas representações mentais do jogo. A avaliação do desenvolvimento técnico-tático no voleibol de base requer instrumentos válidos e confiáveis que permitam o acompanhamento longitudinal dos atletas. Diferentemente da avaliação de alto rendimento, que prioriza a discriminação entre atletas para seleção, a avaliação na base deve focar na identificação do progresso individual e na detecção de necessidades de intervenção. Instrumentos como escalas de desenvolvimento de habilidades fundamentais, protocolos de observação sistemática de jogos e testes situacionais específicos do voleibol podem ser utilizados de forma complementar para compor a avaliação abrangente.
A validade ecológica dos instrumentos de avaliação, ou seja, sua correspondência com as demandas reais do jogo, deve ser critério primordial na seleção das ferramentas analíticas. Testes descontextualizados, que avaliam capacidades técnicas fora da situação de jogo, apresentam poder preditivo limitado para o desempenho real e podem direcionar o treinamento para conteúdos pouco funcionais. A preferência deve ser dada a instrumentos que simulem as características essenciais do jogo, mantendo a variabilidade, a incerteza e a pressão temporal que definem o desempenho tático. A análise técnico-tática no voleibol feminino de base apresenta especificidades relacionadas às características antropométricas, fisiológicas e de desenvolvimento motor das atletas. As diferenças no momento do surto de crescimento, nas características de força e potência, e nas trajetórias de desenvolvimento técnico entre sexos devem ser consideradas na interpretação dos dados analíticos. Metodologias de treinamento que funcionam para atletas masculinos podem ser inadequadas ou ineficientes para atletas femininas, exigindo análise diferenciada e adaptações pedagógicas específicas. Da mesma forma, as diferentes posições específicas do voleibol, levantador, oposto, ponteiro, central e líbero, apresentam demandas técnico-táticas distintas que devem ser refletidas na análise. O perfil de desempenho esperado para cada função varia quanto às habilidades técnicas prioritárias, as capacidades físicas demandadas e as competências táticas específicas. A análise deve ser sensível a essas especificidades, evitando avaliar todos os atletas pelos mesmos critérios e reconhecendo a diversidade de perfis válidos dentro de uma equipe equilibrada. O processo de transição entre categorias de base no voleibol, momento crítico frequentemente associado a abandono ou estagnação dos atletas, pode ser significativamente facilitado pela análise técnico-tática contínua. A passagem de categorias infantis para juvenis, e destas para juniores, implica alterações nas regras, nas dimensões da quadra e da rede, e nas demandas táticas do jogo. O acompanhamento analítico do desenvolvimento permite identificar se o atleta está preparado para essas transições, detectando deficiências que precisam ser sanadas antes da progressão ou reconhecendo a prontidão para novos desafios. A análise do desempenho em competições, embora menos frequente na base do que no alto rendimento, oferece dados valiosos para o processo formativo. A observação sistemática de jogos oficiais permite identificar como os atletas respondem à pressão competitiva, se conseguem transferir para o jogo o que treinaram, e quais aspectos demandam maior atenção no trabalho subsequente. A comparação entre desempenho em treino e em jogo, quando possível, fornece indicadores sobre a efetividade do processo de ensino-aprendizagem e sobre a necessidade de ajustes metodológicos. A formação do treinador de voleibol de base como analista técnico-tático requer atenção especial nos programas de educação profissional. A competência analítica deve ser desenvolvida de forma integrada às demais competências pedagógicas e técnicas, constituindo dimensão essencial do perfil do profissional moderno. Cursos de formação, estágios supervisionados, participação em eventos científicos e o estudo sistemático da literatura especializada contribuem para o desenvolvimento dessa competência. A construção de bancos de dados sobre o desenvolvimento técnico-tático de atletas de base, ainda incipiente no voleibol brasileiro, representa avanço significativo para a área. O registro sistemático e padronizado de informações ao longo das trajetórias dos atletas permite identificar padrões de desenvolvimento bem-sucedidos, estabelecer referências normativas para diferentes idades e níveis, e fundamentar decisões sobre seleção e promoção em dados objetivos. A colaboração entre clubes, federações e instituições de pesquisa é fundamental para a constituição desses bancos de dados. A análise técnico-tática no voleibol de sentado e outras modalidades adaptadas apresenta características específicas que enriquecem o campo de estudo. As adaptações técnicas necessárias devido às características funcionais dos atletas, as especificidades táticas impostas pelas regras modificadas e os perfis de desempenho distintos demandam desenvolvimento de instrumentais analíticos próprios.
A troca de conhecimentos entre as diferentes modalidades do voleibol contribui para o aprimoramento geral das metodologias de análise. A relação entre análise técnico-tática e a metodologia de ensino de jogos esportivos, particularmente a abordagem tática, merece destaque. A abordagem tática, que prioriza o desenvolvimento da compreensão do jogo através da participação em situações modificadas que preservam suas características essenciais, encontra na análise seu complemento natural. Enquanto a abordagem tática estrutura o processo de ensino-aprendizagem, a análise fornece os meios para avaliar sua efetividade e orientar seus ajustes. Essa articulação metodológica é especialmente produtiva no voleibol de base, onde o desenvolvimento da inteligência tática deve ser prioridade. Os desafios contemporâneos do voleibol de base brasileiro, incluindo a profissionalização precoce, a pressão por resultados imediatos em competições de base e a rotatividade de atletas entre clubes, impactam diretamente as possibilidades de implementação de análise técnico-tática sistemática. Em ambientes onde a curto prazo predomina sobre o desenvolvimento de longo prazo, investimentos em estruturas de análise podem ser considerados supérfluos. A defesa da análise como instrumento pedagógico fundamental exige, portanto, esforços de conscientização sobre sua contribuição para a formação de atletas mais completos e resilientes, capazes de sustentar carreiras prolongadas no esporte. A perspectiva da análise técnico-tática como direito do atleta de base, e não apenas como ferramenta do treinador, representa avanço ético significativo. Ao ter acesso a informações objetivas sobre seu desempenho, compreender suas evoluções e dificuldades, e participar ativamente da definição de seus objetivos de desenvolvimento, o jovem atleta assume posição de sujeito em seu processo formativo, em vez de mero objeto de intervenções técnicas. Essa perspectiva dialoga com as tendências contemporâneas de empoderamento do atleta e de educação através do esporte. A internacionalização das metodologias de análise técnico-tática no voleibol, com intercâmbio de conhecimentos entre diferentes tradições escolares, enriquece o repertório disponível para os profissionais de base. Experiências desenvolvidas no voleibol europeu, norte-americano e asiático, adaptadas às características do jogo brasileiro, podem ampliar as possibilidades de intervenção. No entanto, essa internacionalização deve preservar a especificidade da escola brasileira de voleibol, reconhecida por sua criatividade tática e versatilidade técnica. A análise técnico-tática no voleibol de praia de base apresenta especificidades decorrentes das características da modalidade, jogada em dupla sobre superfície irregular e exposta às condições climáticas. A cobertura completa da quadra por apenas 2 jogadores exige perfil técnico-tático diferenciado, com domínio de todas as habilidades e capacidade de leitura abrangente do jogo. A análise deve ser sensível a essas demandas específicas, avaliando a versatilidade técnica e a comunicação não verbal entre os parceiros. A sustentabilidade das práticas de análise técnico-tática nas instituições de formação depende da institucionalização de rotinas e responsabilidades claras. A designação de profissionais específicos para a coleta e processamento de dados, a integração da análise ao planejamento pedagógico institucional e o investimento contínuo em formação constituem elementos necessários para que a análise não se reduza a iniciativas pontuais dependentes de voluntarismo individual. A gestão esportiva de base moderna deve reconhecer a análise como função essencial e estruturante. A pesquisa científica sobre análise técnico-tática no voleibol de base, embora em expansão, ainda apresenta lacunas significativas que demandam investigação. Estudos longitudinais que acompanhem grupos de atletas ao longo de suas trajetórias formativas, pesquisas sobre a efetividade de diferentes metodologias de análise, investigações sobre a formação de treinadores analistas e estudos comparativos entre diferentes contextos socioculturais de formação constituem agendas de pesquisa prioritárias. A colaboração entre universidades, clubes e federações é essencial para o desenvolvimento dessa agenda. A análise técnico-tática como instrumento de inclusão no voleibol de base merece atenção especial.
Ao possibilitar a identificação precisa das necessidades de cada atleta, independentemente de seu nível inicial de habilidade, a análise permite a individualização do processo de ensino-aprendizagem que acolhe a diversidade. Atletas com diferentes ritmos de desenvolvimento, características físicas distintas ou trajetórias esportivas não lineares podem beneficiar-se de abordagens analíticas que reconheçam seu potencial específico e orientem seu desenvolvimento de forma personalizada. O futuro da análise técnico-tática no voleibol de base aponta para a integração crescente de tecnologias emergentes, como inteligência artificial, realidade virtual e Big Data, do inglês, grandes volumes de dados. Sistemas automáticos de reconhecimento de padrões de jogo, simuladores imersivos para treinamento de decisões táticas e algoritmos preditivos de desenvolvimento de atletas são tendências que se consolidarão nas próximas décadas. A preparação dos profissionais de base para essa realidade tecnológica exige formação que vá além do domínio de ferramentas específicas, desenvolvendo competências de pensamento crítico e de interpretação de dados complexos. A análise técnico-tática contínua, quando implementada com rigor metodológico e compromisso pedagógico, transforma o processo de formação no voleibol de base. Ela substitui o improviso e a intuição exclusiva por observação sistemática, substitui a padronização massificada pela individualização atenta, e substitui a repetição mecânica pela compreensão inteligente do jogo. Em última instância, contribui para a formação de jogadores que não apenas executam técnicas com precisão, mas compreendem o voleibol em sua complexidade, capazes de inovar e se adaptar às transformações constantes da modalidade. Conclusão. A investigação realizada permite concluir que a análise técnico-tática contínua constitui elemento estruturante indispensável para a efetividade dos treinos direcionados no voleibol de base, estabelecendo-se como ponte necessária entre a teoria pedagógica e a prática do treinamento esportivo. Ao longo do desenvolvimento deste artigo, evidenciou-se que a simples realização de treinamentos frequentes e intensos não garante o desenvolvimento ótimo dos jovens atletas, sendo necessária a mediação de processos sistemáticos de observação, registro e interpretação do desempenho técnico e tático para que as intervenções pedagógicas sejam verdadeiramente direcionadas às necessidades específicas dos praticantes. Os principais achados da pesquisa indicam que a análise técnico-tática possibilita a individualização do processo de treinamento de forma fundamentada, permite a detecção precoce de padrões de erro antes que se cristalizem como hábitos incorrigíveis, facilita a compreensão do jogo em sua complexidade sistêmica, contribui para o desenvolvimento da inteligência tática dos atletas e otimiza a utilização dos recursos disponíveis nas instituições de formação. Esses benefícios operam em diferentes níveis temporais, desde os ajustes imediatos durante as sessões de treinamento até o planejamento de longo prazo das trajetórias formativas. A interpretação crítica dos resultados sugere que a eficácia da análise técnico-tática não reside exclusivamente na sofisticação tecnológica dos instrumentais utilizados, mas fundamentalmente na competência dos profissionais para interpretar os dados de forma contextualizada e traduzi-los em intervenções pedagógicas significativas. Treinadores de voleibol de base devem ser formados como analistas conscientes das especificidades do processo de desenvolvimento infanto-juvenil, capazes de articular conhecimentos técnicos da modalidade com princípios pedagógicos e compreensão do desenvolvimento humano. As aplicações práticas decorrentes deste estudo são múltiplas e abrangem desde a estruturação de rotinas de observação sistemática nos treinamentos diários até a implementação de sistemas de avaliação longitudinal do desenvolvimento dos atletas. Recomenda-se aos profissionais de voleibol de base o investimento na formação específica para análise de desempenho, a utilização de tecnologias acessíveis de registro e processamento de dados, a institucionalização de momentos de feedback baseado em evidências analíticas e a construção de bancos de dados que permitam o acompanhamento do desenvolvimento dos atletas ao longo de suas trajetórias nas categorias de base.
As implicações teóricas desta pesquisa apontam para a necessidade de aprofundamento dos estudos sobre a efetividade de diferentes metodologias de análise no contexto específico da formação esportiva, bem como sobre a formação de treinadores analistas no voleibol. A articulação entre análise técnico-tática e abordagens pedagógicas contemporâneas, como o ensino por jogos e a abordagem tática, merece investigação específica que elucide as melhores formas de integração entre essas dimensões. Para pesquisas futuras, recomenda-se o desenvolvimento de estudos longitudinais que acompanhem grupos de atletas de base ao longo de ciclos completos de formação, investigando as relações entre a exposição à análise técnico-tática sistemática e os desfechos de desenvolvimento técnico, tático, físico e psicológico. Pesquisas experimentais comparando grupos de atletas submetidos a diferentes intensidades e metodologias de análise poderiam fornecer evidências mais robustas sobre a efetividade dessa prática. Adicionalmente, estudos sobre a formação de treinadores de voleibol de base quanto às competências analíticas são fundamentais para a sustentabilidade das práticas aqui defendidas. Conclui-se que o voleibol de base brasileiro, ao incorporar de forma sistemática e institucionalizada a análise técnico-tática contínua em seus processos de formação, estará não apenas aprimorando sua capacidade de desenvolver atletas de alto nível, mas, principalmente, cumprindo seu papel educativo de formar indivíduos capazes de pensar, decidir e agir de forma autônoma e inteligente dentro e fora das quadras. A análise técnico-tática, nessa perspectiva, revela-se não como mero instrumento de otimização de resultados desportivos, mas como ferramenta pedagógica fundamental para a realização plena do potencial formativo do voleibol na infância e adolescência. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Araújo, D. Diniz, A. Passos, P. et al. O conhecimento tático no desporto, implicações da abordagem ecológica para a pedagogia do desporto. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, V. 9, número 2, p. 127 a 140, 2009. 2. Bortoli, L. Robatza, C. Durigon, V. et al. Metodologia del ensegnamento esportivo, dal saper faire ao saper giocare. Roma, Società Stampa Esportiva, 2016. 3. Castro, J. J. P. Souza, A. G. C. Análise tática no voleibol, uma revisão sistemática sobre os indicadores de desempenho. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, V. 27, número 3, p. 156 a 168, 2019. 4. Costa, G. C. T. Ferreira, N. N. Junqueira, G. M. A et al. Análise da estrutura tática do voleibol, comparação entre categorias de base. Motriz, Revista de Educação Física, V. 22, número 4, p. 287 a 295, 2016. 5. Daolio, J. Metodologia do Treinamento Desportivo, uma abordagem didático-pedagógica. 3. Ed. Campinas, Papiros, 2010. 6. Dantas, L. E. P. Machado, L. Análise do desempenho técnico-tático no voleibol de praia, uma revisão narrativa. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, V. 41, número 2, p. 189 a 198, 2019. 7. Eichelberger, P. Ferraro, M. Bortoleto, M. A. C. Análise técnico-tática no voleibol, estudo de caso em atletas juvenis. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, V. 18, número 1, p. 45 a 58, 2019. 8. Fernandes, M. G. Nunes, S. A. Vasconcelos, O. Análise das ações táticas no voleibol, comparação entre diferentes níveis de competição. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, V. 28, número 3, p. 401 a 411, 2014.
9. Galahu, D. L. Osmun, J. C. Compreendendo o desenvolvimento motor, bebês, crianças, adolescentes, adultos. 7. Ed. São Paulo, Forte, 2013. 10. Garganta, J. Modelação tática do jogo de futebol, estudo da organização do jogo em equipas de alto rendimento. Porto, Universidade do Porto, 1997. 11. Greco, P. J. Iniciação Esportiva Universal, da aprendizagem motora ao treinamento técnico. 2. Ed. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2006. 12. Grehene, J. F. Godbout, P. Boutier, D. Performance Assessment in Team Sports. Journal of Teaching in Physical Education, v. 16, número 4, p. 400 a 407, 1997. 13. Hernandes Mendo, A. Castellano, J. Camerino, O. et al. Observational Design, A Powerful Tool for Sports Performance Analysis. Quadernos de Psicologia del Deporte, v. 14, número 2, p. 93 a 120, 2014. 14. Hughes, M. Franks, I. M. Notational Analysis of Sport, Systems for Better Coaching and Performance in Sport. 2. Ed. London, Routledge, 2004. 15. Johnson, G. K. Anguera, M. T. Blanco Villasenor, A. et al. Hidden Patterns of Play Interaction in Soccer Using Softcoder. Behavior Research Methods, Instruments e Computers, v. 38, número 3, p. 372 a 378, 2006. 16. Lacerda, D. Mesquita, I. Afonso, J. Contextual Analysis of Serve and Reception in High-Level Men's Volleyball. International Journal of Performance Analysis in Sport, v. 14, número 3, p. 764 a 775, 2014. 17. Laporta, L. Afonso, J. Valente, J. et al. Attack Coverage in High-Level Men's Volleyball, Organization and Effectiveness. International Journal of Performance Analysis in Sport, v. 17, número 4, p. 512 a 520, 2017. 18. Marcelino, R. Mesquita, I. Afonso, J. et al. Estudo dos indicadores de rendimento no voleibol juvenil masculino português. Motricidade, v. 5, número 1, p. 1 a 9, 2009. 19. Mesquita, I. Graca, A. Problemas de aprendizagem no ensino do voleibol, uma proposta de análise. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, v. 2, número 2, p. 67 a 77, 2002. 20. Mesquita, I. Maia, N. Análise do ensino do voleibol, contributo para a compreensão das dificuldades dos alunos e para a reconstrução da prática pedagógica. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, v. 2, número 3, p. 67 a 76, 2002. 21. Milistet, M. Nascimento, J. V. Sobrinho, A. C. C. et al. Análise técnico-tática no voleibol, revisão sistemática sobre metodologias de observação. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 33, número 1, p. 201 a 214, 2019. 22. Moreno, M. P. Moreno, A. Urena, A. et al. Sequential Behavior Analysis in Volleyball, a Mixed Methods Approach. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 17, número 12, p. 4512, 2020. 23. Oliveira, C. B. Castanha, C. Greco, P. J.
Efeito do período de treinamento sobre indicadores técnicos e táticos em jogadores de voleibol juvenil. Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, v. 15, número 6, p. 678 a 686, 2013. 24. Palão, J. M. Manzanares, P. Ortega, E. Motives for Dropping Out from Volleyball in Adolescent Athletes. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 17, número 21, p. 8037, 2020. 25. Passos, P. Araújo, D. Davids, K. et al. Networks as a novel tool for studying team ball sports as complex social systems. Journal of Science and Medicine in Sport, v. 14, número 2, p. 170 a 176, 2011. 26. Pereira, G. Costa, G. C. T. Santos, S. Análise da estrutura tática do voleibol feminino de alto rendimento. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, v. 16, número 2, p. 89 a 102, 2017. 27. Pereira, N. Mesquita, I. Afonso, J. Relationship Between Performance Indicators and Match Outcome in Youth Female Volleyball. International Journal of Performance Analysis in Sport, v. 17, número 4, p. 535 a 547, 2017. 28. Rocha, C. M. Barbosa, R. V. A importância da análise de desempenho no processo de formação de atletas de voleibol. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v. 12, número 75, p. 1254 a 1263, 2018. 29. Silva, M. Lacerda, D. João, P. V. Meta-Analysis in Volleyball, a Systematic Review. Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, v. 5, número 1, p. 35 a 46, 2016. 30. Silva, P. Garganta, J. Araújo, D. et al. Shared Knowledge or Shared Affordances. Insights from an Ecological Dynamics Approach to Team Coordination in Sports. Sports Medicine, v. 43, número 9, p. 765 a 772, 2013. 31. Tacon, R. G. S. Voleibol, Processo de Ensino-Aprendizagem-Treinamento. 5. Ed. Campinas, Papiros, 2011. 32. Travassos, B. Duarte, R. Vilar, L. et al. Practice Task Design in Team Sports, Representativeness Enhanced by Increasing Opportunities for Action. Journal of Sports Sciences, v. 30, número 13, p. 1447 a 1454, 2012. 33. Valadares, A. C. Greco, P. J. Freitas, V. H. et al. Análise técnico-tática no voleibol, estudo sobre a eficácia do ataque em diferentes categorias. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 25, número 4, p. 178 a 186, 2017. 34. Vilar, L. Araújo, D. Davids, K. et al. The Need for Representative Task Design in Evaluating Efficacy of Skills and Performance in Sports. Journal of Sports Sciences, v. 30, número 16, p. 1727 a 1730, 2012. 35. Volosovic, A. Handball, Terminations Offensive et Conception de l'Entraînement. Paris, INSEP, 2001. 36. Zetou, E. Mostakides, A. Sigilis, N. et al. Das Effectiveness of Skill in Complex e Predict Win in Men's Olympic Volleyball Games. Journal of Quantitative Analysis in Sports, v.
3, número 4, p. 1 a 10, 2007. 37. Zetou, E. Sigilis, N. Mostakides, A. et al. Playing of the Net, A Complex Skill in Volleyball. International Journal of Volleyball Research, v. 10, número 2, p. 29 a 33, 2010. 38. Zimmermann, A. L. Coutinho, G. S. Lima, Y. L. et al. Análise da relação entre indicadores técnicos e o resultado em jogos de voleibol de alto rendimento. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v. 40, número 1, p. 56 a 63, 2018. 39. Afonso, J. Mesquita, I. Análise de desempenho no voleibol, ferramentas para o treinador. Lisboa, FPV Edições, 2011. 40. Costa, L. C. Pedrosa, G. F. Diniz, R. V. Rua, et al. Análise da eficiência técnica em jogadores de voleibol de diferentes posições. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 25, número 3, p. 234 a 238, 2019. Hashtag Estudando como ou sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.